tempo. Um recurso infinitamente valioso, mas frequentemente desperdiçado. E se eu dissesse que há séculos atrás, um jovem de 19 anos já tinha descoberto o segredo para aproveitá-lo ao máximo? Can I just stop? Push up, baby. Push up, baby. Push up, baby. Yenda, baby. Yenda. Can I just stop? Can I just stop? Push up, baby. Push up, baby. Push up, baby. Yenda, baby. Yenda. Can I just stop? Can I just stop? Push up, baby. Push up, baby. Push up, baby. Yenda, baby. Yenda. Can I just stop? Can I just stop? Push up, baby. Push up, baby. Push up, baby. Yenda, baby. Yenda. Can I just stop? Can I just stop? Isso parece intrigante. Quem era esse jovem e o que ele descobriu? Bem, estamos falando de Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos americanos do século XVIII. Em 1722, ele escreveu uma série de resoluções para guiar sua vida. E uma delas era nunca desperdiçar um só momento do seu tempo. Uau! Isso é um compromisso e tanto para alguém tão jovem. Como ele pretendia cumprir essa resolução? Exatamente. Edwards escreveu: resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. É uma declaração poderosa, não é? Sem dúvida. Mas, isso não parece um pouco extremo? Quero dizer, como alguém pode viver sem nunca desperdiçar tempo? Bem, é uma ótima pergunta. Acho que precisamos entender o que Edwards queria dizer com proveitoso. Não se trata necessariamente de estar sempre produzindo algo tangível, mas de usar cada momento de forma intencional. Então você está dizendo que até momentos de descanso podem ser proveitosos? Exatamente. Veja bem, na visão de Edwards, tudo poderia ser uma oportunidade de glorificar a Deus e crescer espiritualmente. Até mesmo o descanso, se feito com a intenção certa, poderia ser considerado proveitoso. Entendo. Isso me lembra um versículo da Bíblia, 1 Coríntios 10:31, que diz: portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Exatamente. Edwards estava essencialmente vivendo esse versículo de forma muito prática. E você sabe, estudos modernos têm mostrado que pessoas que vivem com propósito tendem a ser mais felizes e saudáveis. Sério? Você tem algum dado sobre isso? Sim, de fato. Um estudo publicado no Journal of Research in Personality, em 2016, descobriu que pessoas com um forte senso de propósito na vida tinham um risco 15% menor de morte prematura, em comparação com aquelas que não tinham um propósito claro. Nossa, isso é fascinante. Parece que Edwards estava realmente à frente do seu tempo. Sem dúvida. E o mais interessante é que Edwards não confiava apenas em sua própria força de vontade para cumprir essa resolução. Ele começou suas resoluções reconhecendo sua total dependência de Deus. Como assim? Ele mencionou isso especificamente? Sim, ele escreveu: estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que, através de sua graça, me capacite a cumprir fielmente essas resoluções. É uma demonstração incrível de humildade e fé, não acha? Sem dúvida. E isso me faz pensar: como podemos aplicar esse princípio em nossas vidas hoje? Quero dizer, vivemos em um mundo tão diferente do de Edwards. Bem, acho que o primeiro passo é fazer um inventário honesto de como estamos usando o nosso tempo. Você sabe, um estudo recente da Nielsen mostrou que o americano médio gasta cerca de 11 horas por dia consumindo mídia. Imagine o que Edwards pensaria disso. Nossa, 11 horas? Isso é muito tempo. Mas como podemos mudar isso? Bem, não precisamos necessariamente ser tão rigorosos quanto Edwards, mas podemos começar com pequenas mudanças. Que tal dedicar os primeiros 15 minutos do dia para reflexão ou oração, em vez de checar imediatamente as redes sociais? Isso parece uma ideia prática. E quanto ao resto do dia? Podemos tentar ser mais intencionais com o nosso tempo. Por exemplo, quando estamos com a família ou amigos, podemos fazer um esforço consciente para estar realmente presentes, sem distrações de dispositivos eletrônicos. Isso me lembra um estudo que li recentemente.
Pesquisadores da Universidade de Michigan descobriram que as pessoas que praticam mindfulness, estar totalmente presente no momento, relatam níveis mais altos de satisfação com a vida e menos estresse. Exatamente. É como se a ciência moderna estivesse confirmando o que Edwards intuiu há séculos atrás. Viver cada momento com intencionalidade não só nos ajuda espiritualmente, mas também melhora nossa qualidade de vida em geral. Então, basicamente, estamos falando de uma abordagem holística para o uso do tempo. Não é apenas sobre produtividade, mas sobre viver cada momento plenamente. Sim, você entendeu perfeitamente. E sabe o que é interessante? Edwards não via essa resolução como um fardo, mas como uma oportunidade de experimentar mais plenamente a graça de Deus em sua vida. Isso é realmente inspirador. Mas você não acha que pode ser um pouco intimidante para algumas pessoas? Quero dizer, a ideia de nunca desperdiçar um momento pode parecer uma pressão enorme. Entendo sua preocupação. É importante lembrar que não se trata de perfeição, mas de progresso. Edwards mesmo reconheceu que precisava da graça de Deus para cumprir suas resoluções. É mais sobre desenvolver uma mentalidade de intencionalidade do que alcançar um padrão impossível. Ah, isso faz sentido. Então é mais sobre a jornada do que o destino, por assim dizer? Exatamente. E você sabe, isso me lembra uma citação do próprio Edwards. Ele disse: "Resolvi que vou fazer tudo o que eu pensar ser mais para a glória de Deus, e meu próprio bem, proveito e prazer, para todo o meu tempo, sem qualquer consideração do tempo, seja agora ou nunca mais." Uau, isso é profundo. Ele realmente estava comprometido com essa ideia, não é? Sim, e é fascinante ver como esse compromisso moldou sua vida. Edwards se tornou um dos teólogos mais influentes da história americana, e suas ideias ainda ressoam hoje, quase 300 anos depois. É incrível pensar no impacto duradouro que podemos ter quando vivemos com propósito. Mas, você sabe, me pergunto como Edwards lidava com o fracasso. Quero dizer, certamente ele deve ter tido momentos em que não conseguiu viver à altura de suas próprias expectativas, certo? Ótima observação. De fato, Edwards era muito consciente de suas próprias falhas. Ele mantinha um diário, onde frequentemente confessava suas lutas e pedia a Deus por força. Isso nos lembra que viver com propósito não significa ser perfeito, mas sim ser persistente. Isso é realmente encorajador. Parece que a chave é manter o foco no objetivo maior, mesmo quando tropeçamos no caminho. Exatamente. E sabe, isso me faz pensar em como podemos aplicar esse princípio em diferentes áreas da nossa vida. Por exemplo, no trabalho, poderíamos nos perguntar: como posso usar meu tempo aqui para servir aos outros e glorificar a Deus? Ou em nossos relacionamentos. Poderíamos nos esforçar para estar realmente presentes quando estamos com as pessoas que amamos, em vez de estarmos distraídos com nossos telefones ou preocupações. Sim, e até mesmo em nosso tempo de lazer. Em vez de apenas assistir TV sem pensar, poderíamos escolher conteúdos que nos edificam ou nos inspiram a ser pessoas melhores. Tudo isso soa maravilhoso, mas também um pouco cansativo? Quero dizer, não corremos o risco de nos esgotar tentando ser tão intencionais o tempo todo? Bem, é uma preocupação válida, mas acho que é aí que entra a graça. Lembre-se, Edwards começou suas resoluções reconhecendo sua dependência de Deus. Não se trata de tentar fazer tudo por nossa própria força, mas de confiar em Deus para nos guiar e fortalecer. Então é mais sobre uma mudança de mentalidade do que sobre tentar controlar cada segundo do nosso dia? Exatamente. É sobre desenvolver uma consciência constante da presença de Deus em nossas vidas e buscar viver de uma maneira que o honre. E você sabe, estudos têm mostrado que pessoas que vivem com um senso de propósito maior tendem a ser mais resilientes diante do estresse. Isso é fascinante. Você tem algum dado específico sobre isso? Sim, de fato. Um estudo publicado no Journal of Positive Psychology, em 2018, descobriu que pessoas com um forte senso de propósito na vida eram mais capazes de recuperar-se de eventos estressantes e manter uma atitude positiva diante das adversidades. Uau! Parece que Edwards realmente estava em algo importante. Mas como podemos começar a implementar isso em nossas vidas? Parece um pouco avassalador. Bem, acho que a chave é começar pequeno. Que tal começarmos definindo uma intenção para cada dia? Algo simples como: hoje vou tentar ser mais paciente com meus colegas de trabalho, ou dedicar 15 minutos para ler algo edificante.
Isso parece gerenciável. E imagino que, com o tempo, essas pequenas intenções possam se tornar hábitos, certo? Exatamente. E à medida que desenvolvemos esses hábitos, podemos gradualmente expandir nossa consciência para abranger mais aspectos de nossas vidas. É um processo, não um destino. Sabe, essa conversa toda me fez pensar. Será que Edwards imaginava que suas resoluções ainda estariam inspirando pessoas séculos depois? É uma ótima pergunta. Provavelmente não. Mas isso só mostra o poder de viver uma vida com propósito. Nossas ações e decisões podem ter um impacto muito além do que imaginamos. Isso é realmente inspirador. Faz você pensar sobre o legado que estamos deixando, não é? Sem dúvida. E acho que essa é uma ótima nota para encerrarmos nossa conversa de hoje. Que possamos todos ser inspirados pelo exemplo de Jonathan Edwards, a viver cada momento com propósito e intencionalidade. Bem dito. E lembrem-se, ouvintes, não se trata de perfeição, mas de progresso. Cada pequeno passo conta. Exatamente. Obrigado por se juntarem a nós hoje no GNFM. Até a próxima. Até a próxima, e que possamos todos usar nosso tempo sabiamente.